pode oferecer carne crua para cães e gatos? Esse é um assunto que quem já está adepto ou estuda sobre alimentos naturais já sabe a resposta. Porém, ainda é um tema que acaba assustando diversas pessoas que realmente nunca tinham ouvido falar que cães e gatos podem consumir carne crua. Então vamos entender um pouco mais sobre os prós e contras, quais são os riscos e quais são os benefícios de praticar a oferta de proteínas cruas para os nossos pets. Bom, eu já respondi nessa introdução mesmo que os cães e gatos podem consumir carne crua. E não é difícil a gente entender que isso faz parte da natureza deles. Imagina um cachorro ou um gato, mesmo que seja um animal domesticado e fresquinho, né? A gente fala, ai, o meu cachorro é muito fresco, não come isso, não come aquilo. Mesmo que seja fresco, ele é um cachorro ou um gato, né? E é da natureza deles buscarem por esse tipo de alimento se estivessem na natureza. Então eles iriam caçar roedores, pássaros, iriam ingerir eles inteiros, com ossos e tudo, né? Não só a carne, mas com penas, com todo 100% daquele animal seria ingerido na natureza. Afinal, são predadores. No caso dos gatos, são carnívoros estritos. Então faz muito sentido, sim, a oferta de carnes cruas para cães e gatos. Mas o que acontece, né? Quais são os riscos que a gente tem? Ah, mas a gente não consome carne crua, nós, né? Aliás, até consumimos, né? Tem vários pratos aí específicos feitos com carne crua. Mas vamos direcionar mais ainda. O ovo cru, a carne de frango crua, não são indicados para o nosso consumo por causa da salmonela, né? Então, no caso da carne de frango especificadamente, onde é fonte de salmonela, certamente se a gente consumir uma carne de frango crua ou um ovo contaminado, cru, lógico que essa carne e esse ovo devem estar contaminados, nós iremos aí contrair a salmonelose, que é uma doença veiculada por alimentos e que, na verdade, é uma zoonose aí bastante comum, né? A gente vê bastante aí casos de toxinfecções alimentares por salmonela. Mas os cães e gatos, por mais que pareça que a nossa alimentação seja muito parecida, né, com a deles, quando a gente fala de alimentação natural, lógico que são alimentos totalmente adequados para a espécie, né? Então eles são formulados pensando nas espécies. E o cachorro, imagina se o cachorro tivesse que cozinhar uma ave, né, uma galinha na natureza para consumir. O pH do estômago dos cães e dos gatos é muito mais ácido do que o nosso. E justamente, né, toda essa fisiologia do animal permite, na verdade, a própria salmonela é uma bactéria que já está presente no trato gastrointestinal dos cães e gatos, né? Então, não oferece risco para cães e gatos saudáveis. Lógico, não que eles não possam contrair uma toxinfecção, mas daí a gente já tá falando de um animal debilitado, né? De um animal que esteja com a sua imunidade comprometida, enfim, casos muito específicos, onde o risco, na verdade, ainda continua sendo baixo. É por isso que os animais se alimentam de lixo e não passam mal, né? Os animais de rua se alimentam até de lixo, de comida já estragada e não passam mal. Eles têm uma resistência muito grande devido justamente a isso, ao pH super baixo. E às vezes a gente ainda tem medo de um abacaxi, né? De uma fruta cítrica, mas enfim, esse é assunto para outro dia. Mas o pH deles super, né, não permite aí uma hiper mega proliferação de salmonela a ponto de dar uma toxinfecção nesse animal, salvo aí essas exceções que eu comentei. Então a carne de frango cru é totalmente segura para os pets. Quando a gente está cozinhando, e lógico, eu estou falando da carne pura, né, não já temperada de mercado, por exemplo, nós podemos oferecer pedacinhos de carne crua como petisco para os animais. Os cuidados que nós temos que ter com a carne crua na oferta para os animais não tem relação com as bactérias, tá? Elas têm relação com a possível presença de parasitas nessa carne, como a cisticercose do suíno, como aquela minhoquinha branca do salmão, né? Então, é esse tipo de cuidado que nós temos que ter ao oferecer os alimentos para os pets. Ou seja,
nós conseguimos eliminar esses riscos. É um risco, tá? Não é que vai transmitir, né, esse tipo de parasitas. Mas minimiza o risco, porque foi se comprovado, né, que através do congelamento específico de quantos dias, né, X dias para cada carne. Então, por exemplo, na carne suína, que nós temos aí esses cisticercos, eles são mais resistentes, nós podemos ter, né, esses cisticercos que são mais resistentes, ele precisa de um tempo de congelamento profilático, que a gente chama, maior. E ele se chama de congelamento profilático justamente por ser uma profilaxia, uma prevenção para a presença, para a contaminação desses parasitos. 2 pontos que a gente tem que levar em consideração. Porque tudo bem, se passa essa informação, mas a gente não pensa, geralmente, né, a gente não pensa na parte prática disso. Ou seja, geralmente as carnes, elas já vêm congeladas dos frigoríficos e já são descongeladas no açougue. Então converse com o seu açougueiro se isso já não aconteceu com a carne que você está comprando. Principalmente se você já compra congelada, então ela já está congelada, né? Então leve isso em consideração. Muitas carnes que a gente compra, elas já foram previamente congeladas. E outra coisa, né, é a organização e esse risco de comprar matérias-primas de procedência, de qualidade. Porque quando nós temos uma carne inspecionada com o selo de fiscalização, essa carne tecnicamente é segura. Ela não tem parasitos, ela não deveria ter, né? Porque ela foi previamente inspecionada no abate e todos os riscos já descartados lá. É claro que não podemos ignorar isso, né? Não podemos levar isso como uma verdade e falar, então não precisa de congelamento por causa disso. Mas, de forma geral, se você consome, se você compra para sua família, para o seu pet, produtos de qualidade, de procedência, fiscalizados, isso não vai acontecer. E vale também para o salmão, né? Sabe aquele restaurante japonês que está na promoção, que é meio duvidoso, da onde que ele conseguiu aquela matéria-prima? Geralmente, inclusive é por causa disso que gestantes, né, não é indicado gestantes o consumo de sushi, porque há um risco maior, né, principalmente aí nas casas de sushis, em relação à contaminação por parasitas na carne de salmão. Muito conhecido isso, né? Da mesma forma também que foi proibido nos restaurantes a produção de maionese com ovos crus, né? Então é por causa do risco que isso vai apresentar para as pessoas, para os animais são diferentes. Os parasitas, eles apresentam sim riscos, então nós minimizamos esses riscos como comprando proteínas de procedência. Então nada de estranhar, gente, a oferta de carne crua. A grande vantagem em oferecer a carne crua é que, meu Deus, a praticidade tá ali, né? Não precisa fazer nada, é só oferecer. Por isso que a gente tem modalidades de dieta natural crua e elas são as mais biologicamente adequadas justamente por essa comparação que o animal tem acesso na natureza dele, né? Inclusive de carnes que não foram congeladas previamente, de carnes que não foram fiscalizadas previamente e que podem estar contaminadas também, né? Então isso vale, né? Essa atenção vale também para você que faz dietas cruas e que você consegue carnes diferentes, cortes diferentes, direto com abatedor. Então muito cuidado com isso, porque essa matéria-prima ela precisa de fato ter passado por uma fiscalização, o que não acontece em um abate clandestino, por exemplo, né? Então o risco logicamente aí tá muito maior. E fazendo congelamento profilático, então a gente elimina de fato qualquer risco, mesmo que tenha parasitas, eles serão eliminados. Mas eu só quis trazer esse parênteses em relação ao congelamento para mostrar a verdade. Nunca há uma verdade absoluta, e sim o bom senso, a análise das informações todas que a gente tem em relação a isso. Então, assim, a carne crua, por exemplo, ela não perde peso. Quando a gente faz uma dieta cozida, que a gente cozinha a carne, a gente acaba perdendo o peso dela. E se a gente cozinha demais, a gente perde muito nutriente também, tá? Então, assim, mesmo que você não queira oferecer carnes cruas, quando você estiver fazendo a alimentação natural do seu pet ou para venda, né? Leve em consideração, quanto menos você cozinhar essa carne, melhor. E daí a gente entra naquele toma lá da cá, né? Uma carne também é melhor, nutricionalmente falando, é melhor em relação à produção, porque você não tem tanta perda.
Porém, é lógico que esse alimento fica ainda mais perecível, porque a carne crua, ela é mais perecível do que a carne cozida, né? Então tem todos esses cuidados que nós temos que levar em consideração. E é esse que é o maior risco que eu vejo na oferta de alimentos crus para os pets. Não é o problema do alimento cru ser oferecido para o pet, mas sim a falta de higiene durante esse processo, por exemplo. Então, você oferece a carne crua para o animal, mas você não lava o potinho dele depois. Você tem criança em casa, a criança está engatinhando e tem acesso a esse pote que foi consumido, uma carne crua. De frango, principalmente. E aí é que está o risco. Mas é a mesma coisa, gente, a gente querer culpar o gato pela transmissão da toxoplasmose. Não faz o menor sentido. A culpa da toxoplasmose, a culpa da contaminação é a falta de higiene. Nós temos muito mais chance de pegar a toxoplasmose por um vegetal mal higienizado do que pelas fezes dos gatos. Então, quando o gato, né, no caso da toxoplasmose, ele elimina esse parasita, é necessário um tempo específico de desenvolvimento daquele parasita para a fase contaminante de vida e que esse contaminante seja levado à boca ou às mucosas durante o processo de higienização da caixinha ou durante uma brincadeira de uma criança na areia de um parquinho onde o gato fez cocô, né? Um gato desconhecido, um gato que não foi desvermifugado, porque em casa a gente ainda tem mais esses cuidados, né? E é assim que se transmite esse tipo de doença. Então não é culpa do gato, não é culpa da carne crua, né? A culpa é geralmente da nossa falta de cuidado, da nossa dificuldade de interpretação dessas informações, porque não é a nossa especialidade, a gente está aqui aprendendo, né, sobre alimentos para pets. Por causa disso que nós fizemos então a aula de hoje com esse tema que pode até parecer óbvio para muitas pessoas. Pode oferecer carne crua para cães e gatos e a gente ainda oferecer, ao fazer isso, ao mostrar o vídeo, ao ver um vídeo na internet que não é adepto, acaba estranhando demais. Mas a gente não estranha, por exemplo, oferecer uma asinha de churrasco de frango, né? A gente come toda a carne, toda a parte boa e dá o quê? O osso. A gente tira a gordura da carne e dá o quê? A gordura e não dá a parte que realmente nutre eles. Então, isso sim é um perigo que você expõe muito grande o seu pet. Ao compartilhar carne e ossos de churrasco, mas não o churrasco em si, não a carne, não é a carne que é o problema. É esse tipo de oferta indevida, né? A parte que você não quer da carne e que vai poder causar uma pancreatite aguda nesse pet. Ou o osso que já está cozido e ele pode ser oferecido muito bem cru. Por que ninguém pega uma asinha crua e dá pro pet? Por que todo mundo tem que tirar a asinha de churrasco, comer ela inteira e dar pro pet? Por que não joga no lixo? Né? Então, assim, é muito mais uma mudança de hábitos em si do que a falta de conhecimento mesmo de alguns. Porque se a gente buscar lá no fundo, faz sentido a oferta daquela carne crua, né? Eu espero que vocês tenham gostado do ponto de vista que eu trouxe para esse tema, que é isso que eu estou buscando fazer nas aulas, né? Trazer um ponto de vista que ainda não foi lido, não foi discutido, não foi pensado junto com vocês, e espero assim poder acrescentar não só conhecimento, mas também a capacidade de interpretação e de fato, nós conhecermos sobre os alimentos, nós conhecermos sobre os animais, né? E só assim nós vamos conseguir, gente, é nossa responsabilidade isso, não é do veterinário de indicar, né? Nós vamos conseguir direcionar e aplicar, então, né, esses conhecimentos na prática, que é isso que me interessa. E é isso que eu vejo faltar demais nas coisas, né? Então, assim, falando em prática, nós não temos receitas específicas de carnes cruas aqui, porque esse é um livro, gente, para seguidores, para leigos. Você que nunca cozinhou, você que não conhece sobre o assunto, você que só quer saber como os alimentos podem ajudar seu pet, tem muitas informações aqui no livro e nós podemos adaptá-las também, né, à oferta aí dos alimentos crus. Inclusive não só carnes, mas outros alimentos podem ser oferecidos crus, né, tipo brócolis, vegetais e muitas coisas que muitas vezes nós não levamos em consideração.
Então, se você quiser saber mais sobre qualquer assunto relacionado à alimentação dos pets, eu te dou aqui 3 alternativas e eu tenho certeza que uma delas vai servir melhor para você, né? A primeira delas eu acabei de mostrar que é o livro de receitas. Você que é tutor e só quer saber sobre como melhorar a alimentação do seu pet, temos muitas informações, não é só receita, é informações valiosas aqui dentro desse livro. A segunda opção é a comunidade Chefe de Animais. Se você quer empreender, se você quer já se aprofundar mais sobre o assunto, nós temos aí a comunidade Chefe de Animais. E a terceira é a que todo mundo aqui tem que fazer. Ir lá no nosso canal do YouTube, seguir, se inscrever no nosso canal e ver o oceano de vídeos relacionados a tudo que você possa imaginar de alimentos para cães e gatos, você encontra lá. Então, aulas como essa que eu acabei de fazer e como as que a gente faz todas as semanas, estão todas lá à disposição de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, novamente é só nos chamar aqui no direct, nos mandar um WhatsApp, que a gente vai adorar responder. Um grande beijo e uma ótima noite. Bora oferecer carne crua para os nossos pets.